Aleluia. Sim, eu chamo você. Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Que privilégio poder estar com vocês. Mais uma noite especial de Quarto do Poder. Não é isso? É assim que vocês chamam, né? É o Quarto do Milagre. Quarto do Milagre. Nós herdamos do pastor Vanderlei o Quarto do Poder. Na pastora Fátima lá é Quinta do Poder ou é de Milagres? Milagres, né? Ou que é da Ágape? Milagre também, né? Então foi do pastor Vanderlei mesmo que nós herdamos. O pastor Vanderlei pegou essa visão da pastora Fátima, mas por algum motivo eu acredito que uma irmã teve uma visão que era Poder o nome, e a gente continuou o que Deus tinha soprado no nosso pastor. Mas de fato é um culto especial para que a nossa fé seja estimulada, né? Estimulada. Quem vem a primeira vez aqui, teve gente que levantou a mão, né? Primeira vez, lá atrás, seja bem-vinda. Então, é a primeira vez que me vê também. Eu sou o pastor Carlos Henrique, eu sou casado com a pastora Reciele, sou pai do Luiz, da Beatriz e da Bianca. A Beatriz está ali, aquela princesa linda ali, que na hora disseram que era um casal, ela disse, não, casal não. Ela achou que era com ela, filha. Ela tem 11 anos e está bem grandinha. E a gente, esses dias, nós saímos juntos, a pastora viajou, nós saímos juntos para comer. E ela disse que notou as mulheres olhando assim para ela, assim de lado. Essa menina com esse homem, com esse velho. Ela está traumatizada com isso. Ela já foi chamada de esposa em outro lugar também, eu viajando com ela. A pessoa diz, sua esposa. Então ela tá, na hora que fala de esposa comigo, ela, não, é meu pai. Pois essa princesa que está ali sentadinha, a Beatriz. Ore pela Beatriz. A Beatriz tem um desejo no coração de ser igual ao pai, advogada e missionária. Não sei como é que Deus vai fazer esse milagre na vida dela, mas ore pela Beatriz. Ore pela Bianca. A Bianca precisa caminhar nos caminhos do Senhor Jesus. E já aceitou, já foi para o encontro, entende que é católica. E ore por ela para que ela tenha a revelação do Senhor Jesus onde quer que ela esteja. E o Luiz, que precisa se converter ainda. O Luiz tem 7 anos. Esse dia está falando que queria batizar. Ele disse que quer batizar ou tu quer tomar banho de piscina, cara? Eu entendi que ele queria mais tomar banho de piscina do que batizar. Ele disse, está na hora ainda não. Mas ore pelo Luiz também. Então, toda vez que vocês pensar em nós e por algum motivo lembrar, ore pela gente, ore por nós, ore pelo ministério. Nós representamos de fato a supervisão de 10 igrejas. É um desafio, principalmente administrar à distância, né? Porque cada um tem muitas atividades e o pastor Lucas e a pastora também têm as suas atividades. Então, toda vez que nós estamos juntos, é sim um momento de celebrar a oportunidade de estarmos juntos. E glória a Deus por isso, glória a Deus por essa igreja alegre, feliz. Sim, fogo de Deus, né? E esse culto especial para os visitantes é um culto de você pôr a fé em prática, né? A fé em prática. Vocês já estão há mais de um mês, né, caminhando nesse tema, vinho novo. Mateus 9, que diz assim, ninguém põe vinho novo em odre velhos. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odre novos. Assim não se perde os odres nem o vinho. Na tradução que eu trouxe, eu já sabia do tema que o pastor me antecipou, diz assim, é a Almeida corrigida, diz assim, ninguém deita remendo em pano novo, nem veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz uma maior ruptura. Mas eu quero me ater ao versículo 17, que diz assim, nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe os odres, entorna-se o vinho e os odres estragam. Se você botar, é a mesma palavra, mas o que eu quero deixar marcado é o que diz assim, mas deita-se vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. Quem está com a Almeida diz assim, né? Ambos se conservam. Ali diz, se perdem, né? Mas a Almeida preferiu dizer que quando combina
um vinho novo, com um odre novo, há uma função, um com o outro, uma cooperação, tanto do vinho novo com o odre novo, para que eles conservem-se entre eles. Aleluia! E que de fato, irmãos, esse vinho, como foi falado aqui, representado pela alegria e a presença de Deus, tem uma finalidade. A presença do Senhor tem uma finalidade em nossas vidas, irmãos. Conservar o nosso templo operante em Deus, habilitado para realizar o chamado dele em Deus, o chamamento de Deus, a sua função na terra só é plena, repleta, completa, se de fato você estiver com essas duas coisas alinhadas: o pote, que é o vinho, que é o corpo, e o Espírito Santo de Deus renovado na sua vida. Pode uma pessoa ficar inoperante? Pode uma igreja não atender mais a finalidade dela na geração que ela está inserida? Sim ou não? Sim, irmãos. Não sei se você já viu ou ouviu dizer que as igrejas da Europa, elas estão uns templos maravilhosos, pintados de ouro, com cadeiras maravilhosas, mas sem ninguém dentro. Não é, pastor? Misericórdia por isso. Porque de fato, a presença do Senhor é quem faz ficar operante. É como um veículo que vai passando ao longo dos tempos e não vai tendo mais manutenção, e aí você não encontra mais peça para ele, e aí daqui a pouco ele fica obsoleto. Quem já tirou foto aqui em máquina de tirar foto, máquina de retrato, máquina de tirar foto, e sabia como aquilo ali era importante para nós, como era um desafio pegar o filme, levar para revelar, como era maravilhoso ter as fotos reveladas, aí você descartar as que ficaram queimadas, que não serviram. Como isso hoje já não tem mais finalidade nenhuma. Nós não contratamos mais fotógrafos, senão para os eventos específicos, casamento, formatura, porque de fato o celular substituiu boa parte daquela tecnologia que naquela época era operante. Quem passou pela datilografia, quem aprendeu, sabe que todo aquele curso que aprendeu, que fez, hoje é inoperante. Quem fez digitação, quem fez curso de computação, eu acredito que o pastor Lucas é contemporâneo, fez curso de computação para aprender a mexer no Windows 94, acho que foi o primeiro, 97, 98, você é mais novo, né? 98, como hoje os jovens nem aprendem isso, não há necessidade disso. Foi ficando inoperante. Assim também, irmãos, é a nossa fé. Assim também somos nós. Nós precisamos passar por uma reciclagem em Deus constante, irmão, constante. E quem faz essa reciclagem em Deus é o próprio Espírito Santo, para que você nem eu fique inoperante. Um crente sem fé é inoperante. O crente sem a revelação de Deus atual, ele é inoperante. Um crente que ouve a situação da cidade, já faz o diagnóstico: meu Deus, a minha cidade está sofrendo na mão da administração atual. Você faz o diagnóstico, mas que não intercede pela sua cidade, que não busca em Deus uma resposta do céu para a sua cidade, ele é inoperante. Você já pensou para refletir na sua vida que eu, como pai de criança, eu tenho uma função: trocar fralda, alimentar, trocar a mamadeira, ajudar no dormir. Daqui a pouco a criança, como a Beatriz, já está com 11 anos. Se eu ainda ficar com aquela habilidade de trocar fralda, hoje já não tem mais sentido para a Beatriz. Hoje o que a Beatriz precisa é de um pai operante que consiga comprar o celular
moderno, que consiga levar ao shopping, que consiga andar de montanha-russa. E esses dias eu levei a minha filha para um parque temático e percebi que já estou quase inoperante nessa área e me lancei, ainda dá para dar um gasto ainda. E me lancei no desafio de aventurar com ela numa montanha-russa, nos brinquedos mais radicais. Mas entendi que tem um tempo para isso. Tenho 41 anos e eu digo, graças a Deus que eu já vim agora, talvez daqui 10 anos, eu já estava inoperante para isso. O Luiz vai estar com 16, 17, e eu já não vou conseguir mais fazer esse papel de pai radical na vida deles, como criança e adolescente. Porque tem um tempo para isso também. Tem um tempo para todas as coisas, como está em Eclesiástico. Mas eu quero compartilhar com vocês esse despertar em nossas vidas, que o Espírito Santo tem uma função em nossas vidas que não é somente de fazer a gente sapatear, e é maravilhoso sapatear na presença do Senhor, é maravilhoso orar em línguas, visões, profecias, mas uma das funções primordiais do Espírito Santo é conservar a minha plenitude de atividade na terra. Amém? E só serve aqui na terra, irmão. Uma adoração maravilhosa, como a irmã adorou aqui, cheia da presença de Deus. No céu, não vai ser mais nessa língua, não vai ser mais nessa dimensão. É para cá, para a terra mesmo, que ela tem que expressar o dom excelente que Deus deu. É para cá, para a terra, que o pastor Lucas tem que dedicar toda a sua energia na sua pregação, no seu discipulado. Pensa no pastor que trabalha. Eu não liguei para o pastor para ele estar desocupado, não. Vocês estão sugando toda a juventude, deixando ele operante em Deus. Sim, irmão, toda vez que eu ligo para o pastor, eu estou fazendo discipulado, estou fazendo libertação, estou fazendo isso, eu digo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pastor operante em Deus. Amém? E tem a juventude dele é para gastar, dedicar na obra do Senhor mesmo. É para isso que nós somos chamados, irmão. Vai adiantar de quê? Chegar no céu e dizer, não, deixei o corpo lá pleno, cheio de energia. Para quem? Para servir a quem? Não, é para agora, enquanto há luz mesmo. Eu quero que você abra 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 2. Eu quero ler com vocês o fundamento dessa minha pregação. Que eu vou intitular de Operantes no Espírito, Operantes em Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou diz amém? Está lá, né? Aleluia. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida. Que coisa maravilhosa, né? Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento naquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se em acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão
que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus, sejam inoperantes e improdutivos. Terminou com vocês? Versículo 8. Foi assim que terminou de vocês? Inoperantes e improdutivos. Quem aqui deseja ser inoperante e improdutivo em Deus, irmãos? Ninguém. Você não quer ser inoperante nem improdutivo na sua casa. Você não quer ser inoperante nem improdutivo no seu trabalho. Você não quer ser inoperante nem improdutivo no seu relacionamento com marido e mulher. Você não quer ser inoperante nem improdutivo como pai de família. Ninguém deseja ser inoperante nem improdutivo, irmãos. Mas, se o Espírito Santo que habita em você não for estimulado por você a haver um crescimento, aí a palavra deixa bem claro, todas essas coisas que estão dentro de você precisam estar crescendo entre você. Você precisa agora, o que já está entre você, se existe fé, e eu creio que existe fé em você, você precisa agora empenhar-se para acrescentar mais alguma coisa. Na fé, precisa empenhar que acrescente virtude. Já tenho fé e eu já tenho essa virtude em minha vida. Agora eu preciso me empenhar mais para que seja acrescido em mim o conhecimento. Eu preciso agora me dar mais um passo para que eu continue. Irmãos, isso não é para que a gente agora viva algo extraordinário, que eu comece agora a caminhar sobre as águas, não. É só para que agora a fé que habita em mim, o milagre de Deus, a presença do Espírito Santo, continue operando milagre em minhas vidas, na minha família, na minha casa. Eu preciso estar acrescentando o acrescer de Deus em minha vida, constantemente, irmãos, constantemente. Se eu já faço a célula, agora eu preciso evangelizar para trazer para a minha célula. Se eu já tenho já acrescentou o suficiente, agora eu preciso multiplicar a minha célula. Agora, se eu já tenho o CCC1, eu preciso fazer o CC2, eu preciso fazer o curso de líderes. Agora eu preciso, se eu já vou para a igreja com constância, toda quarta-feira, toda a célula, no domingo, agora eu preciso acrescentar agora, eu preciso evangelizar as pessoas, eu preciso agora trazer algo mais do Senhor, para que a minha fé seja sempre operante em Deus, em milagre, irmão. É o desafio nosso. Se você parar, só porque você parou, você vai esfriando na fé, e você vai interagindo com as redes sociais, com os noticiários, com os buracos da cidade, com o governo estabelecido, e aí agora você já não caminha mais olhando para o céu, você agora começa a reagir com os problemas, com as circunstâncias, na medida do que você vê, e os seus olhos saem do céu, saem do poder de Deus, saem do acrescer do milagre de Deus constante, para você interagir com o dia a dia, com a ansiedade, com a preocupação, com os desafios maiores do que a sua capacidade, porque são maiores que a nossa capacidade e precisam ser, para que aconteça milagre na sua vida. O seu desafio precisa ser maior do que a sua capacidade. Está tudo certo, mas aí você olha agora para o desafio, olha para o gigante e diz: eu não consigo, eu não vou chegar, eu vou desistir, eu vou parar, porque você vai se tornando inoperante em Deus. Inoperante em Deus, obsoleto. A fé do pastor precisa estar sendo acrescida todo o tempo. A minha fé, o meu conhecimento em Deus. E aí eu preciso ir acrescentando. Agora que já tem conhecimento, eu preciso agora ter domínio próprio. Eu preciso agora não fazer mais o que eu sinto, mais o que eu desejo, mas sim a vontade do Senhor. Eu domino a minha carne, a minha alma. E se eu já domino em uma área, agora eu preciso aumentar o nível de influência do domínio de Deus sobre a minha vida. Eu já não tenho mais liberdade para ser quem eu quero, mas sim quem Cristo é em mim. O domínio próprio vai acrescentando, irmãos. Mansidão. Sim, quem é manso precisa
Só quem domina a fortaleza que está dentro de você que pode se dizer manso, porque senão é frouxo, é sem ousadia, é sem ímpeto. Não, quem tem a capacidade de ir lá e resolver. Esses dias a minha filha faz um esporte de luta, né? E ela faz para poder manter o corpo esbelto. E esse dia estava falando para mim que o meu avô estava querendo que ela fizesse mais coisas. Mas, pai, meu avô quer que eu faça mais defesa pessoal. Meu pai é policial e acha que é muito importante que as mulheres se defendam mesmo com defesa pessoal. Ela disse: pai, eu não quero fazer. Eu digo: não, você não precisa não. Você já tem essa defesa pessoal. Agora é só aprender, e no dia que não vai precisar. Mas se precisar, você sabe se defender. Se alguém não tem a capacidade de se defender, de agredir alguém, ele não vai poder medir a capacidade de domínio próprio. Não é verdade? Se você é totalmente inerte, parado, se você não caminha para uma direção que Deus quer, como você vai saber se você está parado? Que referência você vai ter? O domínio próprio tem a ver com isso. Você precisa entender que existe um ímpeto em você que precisa ser dominado, que você vai fazer só se o Senhor permitir, se o Senhor quiser. E isso é a complexidade do domínio próprio, irmãos. Já não faço, não falo, já não respondo, já não é o outro que tem a capacidade de me tirar do centro da vontade, porque eu tenho um domínio próprio sobre as minhas vontades, sobre as minhas reações. Sim, precisa ser acrescido em nós. Ah, pastor, mas quando faz isso comigo, quando toca na minha casa, quando toca na minha família, sim, é nesse momento que você vai expressar o nível de domínio próprio que você está. É nesse momento. É quando você é agredido, quando você é invadido, quando você é colocado numa situação de vexatória, de humilhação. É nesse momento que você vai expressar o nível de domínio próprio seu, para que você também não fique inoperante. E aí ele vai dizendo mais, versículo 6: do domínio próprio você vai acrescentando agora perseverança. Sim, uma igreja precisa ser perseverante em oração. Você precisa ser perseverante na busca. Perseverança é uma característica que precisa estar permanente em nossas vidas, irmãos. Vamos lutar contra o inimigo até quando? Para sempre, até a nossa saída. Se tem uma característica, uma das qualificações de Deus que precisa estar em nossa vida é permanente. A nossa perseverança precisa estar resplandecendo a permanência de Deus. A igreja só existe, irmãos, porque ela permanece, persevera. Toda quarta você vindo. Quantos não já faltaram? Quem aqui fez todas as quarta-feiras e não faltou nenhuma? Tá, glória. Mas alguns não levantaram a mão. Será se dependesse de você, que não levantou a mão, ia acontecer a campanha? Ia acontecer, porque existe um Deus permanente, que permanece fazendo a obra dele, independente de mim e de você. Não é assim? Eu só vim para a última, né? Só vim para fechar com chave de ouro. Não, mas de fato, nós temos um Deus, irmão, que permanece. E eu preciso acrescentar em mim essa qualidade de Deus permanente. Eu sou permanente no meu casamento. Eu sou pai da Beatriz e do Luiz da Bianca até o último dia da minha vida. Eu vou permanecer casado até o último dia da minha vida. Eu vou continuar servindo o Senhor permanentemente, independente da circunstância, até o Senhor descer na terra, irmãos, ou eu ir para Ele. Uma capacidade, uma qualificação que vai fazer com que eu fique operante em Deus sempre, irmãos. Se para você já existe essa perseverança, agora acrescente a piedade. Versículo 8 ainda, versículo 6 ainda. A piedade. O que é a piedade? É sentir pena de alguém? E tem algum problema sentir pena de alguém? Mas o crente não trabalha por sentimento, não é verdade?
Piedade de fato é sentir o sofrimento de outra pessoa e agir com justiça com esse sofrimento, irmãos. Sim, irmãos. E aí, quem já tem a piedade, quem já tem esse coração doador, e esse é um papel nosso, irmãos. Por isso nós somos estimulados a dar na igreja também. Os cultos, nós somos estimulados a dar, porque uma parte do nosso recurso não é para que a gente usufrua dele, irmãos. Uma parte do nosso recurso é para a piedade, sim, é para dar a quem necessita. É justiça, dar para quem precisa. Para quem não consegue, para quem não consegue atingir o objetivo do recurso. Se você passar a usufruir de todo o seu recurso, irmãos, você vai ficar inoperante nessa área, você vai ficar ganancioso, você vai ficar necessitando do recurso, e nós não necessitamos do recurso, nós necessitamos do Senhor. Aleluia! Assim é a igreja, irmãos. Assim é a igreja. Imagine se a igreja dependesse da sua oferta. Dependesse, a igreja para existir, dependesse do meu dízimo. Será que ela existia? Essa aqui não, que eu nunca dizimei nela. Se fosse depender do meu dízimo, a igreja Adonai não existia, porque eu nunca dizimei aqui. Nunca, porque sempre foi na Kadosh, na Ágape e depois para Kadosh. Compreendeu? Então, existe uma função, irmão, que não é só alimentar a igreja, porque a igreja de fato depende do Senhor. Assim como nós dependemos do Senhor, nós precisamos de fato exercer a fraternidade e a piedade, para que o recurso de fato atinja a finalidade em nossas vidas, irmãos. É simplesmente o fluir de Deus, para que Ele sempre esteja transbordando, sempre esteja passando em nossas vidas. Você coloca o seu recurso no fluir de Deus, ele passa a ficar operando no reino de Deus. Quem traz o dízimo para o Senhor, ele traz o recurso do seu recurso, o recurso que Deus dedicou para a sua vida, para que ele passe a frutificar e influir o rio de Deus sobre a sua vida. Só tem essa função, irmãos, e nesse recurso a igreja é suprida, os pastores, a energia e as demais coisas são acrescentadas, irmãos. Fraternidade, piedade. Depois o amor. Irmãos, se não fosse o amor. Sim, irmãos. E o amor não tem a ver com um coraçãozinho, né? O amor não tem a ver com um sentimento. O amor tem a ver com dar algo a alguém, irmãos. Dar, entregar. E eu preciso ser aprimorado no amor, irmãos. O amor de Deus que existe dentro de você precisa levar você a fazer algo a alguém. O amor de Deus que existe dentro de você precisa levar você a fazer algo a alguém. Aleluia! Aleluia. Mas eu amo tanto a Beatriz e o Luiz, mas eu não pago a escola dele, eu não vou buscar na escola, eu não protejo, eu não alimento, eu não dou direção. Será que eu amo mesmo? Eu amo tanto essa igreja, mas eu não dizimo, eu não oferto, eu não venho para os cultos, eu não participo das decisões, eu não participo das campanhas. Será que eu amo mesmo? Eu amo tanto o pastor Lucas, mas o pastor Lucas eu não auxilio, eu não ajudo, eu não pergunto como é que está, eu não oro por ele. Será que eu amo mesmo? Eu amo tanto a minha cidade, mas eu não oro por ela, eu não voto nessa cidade, eu não participo, né, dos conflitos, dos desafios, eu não invisto nessa cidade. Será que eu amo esse lugar? Será que eu amo esse lugar? O amor tem a ver com fazer algo por alguém, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que fez coraçãozinho para a terra, deu like na postagem, mandou um dinheiro para cá, deu um recurso. E olha que todo recurso que Deus mandou para a terra, ele é perfeito, maravilhoso, não fica obsoleto. Já pensou que o sol sempre foi sol,
e sempre será sol, e sempre vai atingir a finalidade dele de esquentar, de alimentar, de fazer gerar para sempre. Que a água nunca mudou a finalidade dela, que o alimento nunca mudou a finalidade. Deus criou, e toda a criação de Deus que Ele fez é permanente, atingindo a finalidade dela o tempo todo, todo dia, toda noite. Você já pensou nisso? O tanto que Deus é perfeito em todas as coisas, e perene, e permanente, e não depende do nosso mau humor, do nosso estresse, do nosso cansaço. Ele fez algo que permanece para sempre. Assim também, irmãos, as características nesse rol aqui taxativo que foi expressando cada um, precisa estar em nós. E não só em nós, precisa estar crescendo em nós, precisa estar sendo acrescido pouco a pouco. Se eu já amo, se eu já tenho um amor, eu preciso amar mais. Se eu já faço, se eu já dou, se eu já sou operante no amor, se eu já dedico, eu preciso dedicar mais, irmãos. Nós somos de um Deus que quer mais de nós. Aleluia, glória a Deus. Sim, irmãos, nós precisamos caminhar por esse amor, e esse amor vai exigir, irmãos, que esteja em nós, sendo acrescentado pouco a pouco, pelo simples fato que o vinho permaneça em nós, o vinho, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, para que Ele esteja em nós, conservando a atividade do Espírito Santo em nossas vidas. E eu não amo para que eu seja acrescido de mais coisas. Eu não tenho compaixão para que eu ande agora num sobrenatural. Eu não tenho fé para que agora não. Só para que o Espírito Santo permaneça fazendo, completando a sua real função em minha vida, irmãos. Que vai além de profetizar, de adorar, de me alegrar, vai além, para que eu viva a plenitude de Deus, irmão, a plenitude de Deus, e seja operante e produtivo em Deus. Operante e produtivo em Deus. Operante e produtivo. Então, eu vou me capacitar, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou participar, eu vou acrescentar, para que eu seja só operante e produtivo em Deus, irmãos. Até o fim dos meus tempos na terra. Tem uma função, irmãos, o Espírito Santo em nossa vida. Ele vai conservar você em plena atividade em Deus aqui na terra. Tem uma função o Espírito Santo na sua vida, e por isso você precisa se esforçar para alcançar a plenitude de Deus na terra. Qual é a plenitude de Deus na terra, irmãos? É o pastor Lucas? Quase isso, né? Ele imita Deus, ele imita Jesus. Sim, ele imita Jesus, e no que ele imita Jesus, você pode copiar ele 100%, não é não, apóstolo Lucas? No que você imita Jesus, a igreja pode lhe copiar 100%, não é verdade? 100%, sem restrição, né? Sem restrição, no que você imita Jesus. Mas de fato, o varão perfeito é Jesus, irmãos. Sim, o varão perfeito é Jesus. E esse é a plenitude de Deus para nossas vidas, irmãos. Nós precisamos buscar, e não só buscar, mas conservar o que já tem, irmão. Conservar o que a gente já alcançou. O que nós alcançamos em Deus precisa ser conservado. Eu já não minto mais, então eu não vou mentir. Eu já não falo mais palavrões, então eu já não adoro a outros deuses com a minha boca. Eu já não canto música que desagrada o coração de Deus. Eu já não faço mais o que eu fazia no passado. Isso aqui foi estabelecido na minha vida, que o reino de Deus entrou e ele permanece. E agora o que eu quero é avançar com o reino de Deus, avançar com o reino de Deus sobre o reino das trevas, na minha vida, na minha parentela, na minha descendência, na minha vizinhança. Agora eu vou continuar operando em Deus, conquistando os territórios que ainda precisam ser conquistados na minha vida. Operante em Deus. Eu estou aqui, eu estou ligado no mundo, não estou aqui como quem anda de boca aberta. Não, existe as trevas existem, irmão.
Nós poucos falamos do diabo e aí até erramos e criamos uns crentes que imaginam que não existe o reino das trevas. Existe, irmão, é real. Sim, irmão. Irmão, o diabo levantou contra a tua vida, né? Que quase a gente não fala isso, né? De fato, existe um poder das trevas que quer nos destruir, irmão. Nós não podemos ficar como um neófito, menino na fé. Mas existe um Deus todo-poderoso que é Senhor dos céus e da terra, irmãos. Que venceu na cruz os demônios, potestades, principados. E Ele operando em nós o seu pleno poder, nós somos mais que vencedores, irmãos. Então o nosso desafio não é mais ter medo do despacho que foi feito na encruzilhada para a vida de tal pessoa. Não, da inveja, pastor, mas a inveja, aquele homem é invejoso, chega a me arrepiar toda aquela inveja da minha vida. Não, meu filho. De fato você precisa, na verdade, é se santificar. E a inveja atrapalha e você vai orar para ele, para que a inveja que há dentro dele não te atrapalhe, porque de fato ele vai gerar nele uma concorrência, algo com você que vai lhe prejudicar. Então você vai orar para que Deus lhe dê graça, para que você invada que o Espírito Santo invada esse lugar e destrone esse principado que está gerando nessa pessoa. Mas você não precisa se preocupar, você precisa ser operante em Deus, guardado no Senhor, buscando no Senhor o pleno conhecimento de Deus, se santificando. Aí sim é uma preocupação que você precisa estar dentro de você. Eu não preciso me preocupar com o governo do Brasil, porque o presidente eu tenho que ir embora. Não, irmãos. Agora o que eu preciso orar pelo meu país, jejuar, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender do meu caminho, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Agora eu preciso me humilhar, clamar, orar, para que a terra seja sarada. Existe uma função que é minha, irmãos. Eu não sou só um médico que dá o diagnóstico, nosso país está destruído, pastor. Não, está repreendido. Está repreendido. Quer dizer que você vai concordar com as trevas para o seu país? Não, tem que ir embora, que aqui já acabou. Não, você está concordando com as trevas, irmãos. Deus te chamou para ir embora? Se tem algo que eu tenho convicção, que já andei para outros países, é que eu sou desse lugar, irmãos. Sim, dessa terra, eu amo esse solo, esse povo, essa língua, essa região. Eu amo o meu estado, o meu município. Eu amo Imperatriz, irmão, amo Imperatriz. Esses dias eu fui convidado para receber um título de cidadão imperatrizense. E já tinha desejado no meu coração, e conheço alguns vereadores, mas entendi que não devia pedir. Tem vereadores que estudou comigo, vereadores que eu trabalho como advogado comigo, tem vereadores que já foram amigos em outras instituições. Eu digo, não vou pedir, mas eu orava para que Deus me desse o título, para que eu tivesse a autoridade de poder chamar a Imperatriz de minha. Sim, irmão, minha cidade. Que Deus escolheu para que eu estivesse aqui me convertesse, aqui virasse pastor, aqui virasse advogado, aqui tivesse filho, aqui casasse, aqui acontecesse as coisas. Então, Deus escolheu esse lugar para ser bênção para a minha vida. Eu preciso orar pela prosperidade desse lugar. Eu preciso concordar com os céus para esse lugar, irmãos. Sim, eu preciso estar operando nesse lugar. Crente ora pela sua cidade, crente que diz, a cidade está arrasada, está repreendida em nome de Jesus. Há uma solução para a nossa cidade. Se meu povo orar, se humilhar, se arrepender do meu caminho, eu ouvirei do céu e sararei, Imperatriz. Tem uma capacidade em nós, irmão, de sarar a nossa terra, e nós estamos ficando inoperantes, porque tem olhado para as ruas, sofrido e aceitado a mensagem das trevas, irmãos. Há uma capacidade em Deus, em nós. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos o sal, a luz. Somos nós que Deus escolheu para operar milagre na terra, irmãos. Nesse lugar em específico. Jesus foi quem ensinou, quem é o próximo? Quem é o próximo? Aí ele foi contar a parábola, né? Viu um samaritano, passou de largo e tal. Quem é o próximo? Foi aquele que parou e ajudou. Irmão, o próximo somos nós que estamos aqui pisando nessa terra. O Senhor te escolheu. Uns vieram de longe. Cadê o que veio de São Paulo? Está lá atrás, né?
Quem veio aqui de São Paulo? Veio de São Paulo igual eu? Também veio de São Paulo, né? Às vezes um veio de outro país, de outro lugar, mas se chegou nesse lugar e aqui tem convicção que o Senhor escolheu para estar, nós precisamos estar operando milagre nesse lugar, irmãos, abençoando a nossa terra. Aleluia! Sim, irmãos. Há um transbordar de Deus que nós precisamos atingir como cristãos nesse lugar, irmãos. Nós somos cheios do Espírito Santo, irmãos, mas o Espírito Santo precisa transbordar de nós. E às vezes eu venho para a igreja e aqui é o lugar de a minha fé viva e eficaz ficar ativa. Mas, irmãos, ela precisa transbordar nas ruas da cidade. Sim, irmãos. E a palavra de Deus é viva e eficaz, irmãos. Mas precisa ter uma finalidade, irmãos, em nossas vidas. E uma delas, irmãos, é atingir outras vidas, irmãos. Aleluia. Sim, irmão, você se converteu, você agora vive em milagre, agora você crê no milagre, agora você ora na sua igreja e o milagre acontece. Esses dias nós oramos na igreja, o irmão estava na UTI, infartou, coração parou, veio a mensagem de morte, ativaram e o homem ressuscitou no leito. E essa segunda-feira eu vim visitar ele, eu digo: meu filho, que coisa maravilhosa te ver vivo. E eu estava lá de fora, e eu já tive esse privilégio de orar com ele, que ele é evangelista também. E um dia nós fomos ao Socorrão, e lá eu digo: meu filho, vamos lá orar para que esse homem ressuscite. Fui eu e ele para orar lá, oramos, não ressuscitou. E eu estava conversando com ele, eu digo: meu filho, eu estava lá esperando o procedimento do médico, de jejum e oração, que se você morresse, eu ia orar para você ressuscitar. Ele, graças a Deus, não precisou, né, pastor? Não precisou, não. Os médicos ressuscitaram no milagre da medicina lá, né? Aquele choque, hein, aqui fizeram massagem e deram aquele choque, né? E reanimou o coração do homem, nem precisou que eu entrasse para orar. Mas eu estava lá esperando, irmão, com a fé ativa. Diga agora: se morrer, eu vou entrar e vou orar e vai ressuscitar. Sim, irmãos. Quem vai orar? É o médico? O médico vai fazer o procedimento dele lá. Fez e voltou e já não precisou que eu orasse. Mas estava lá com essa finalidade. Caladinho, intercedendo: ô Senhor, faz um milagre. Não espera por mim, não. Oh, Jesus, operando em Deus, irmãos. Quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá, irmãos? Operando Deus, quem impedirá, irmãos? Deus habita dentro de você. Há um vinho novo dentro de você. Há um milagre dentro de você. Frutifica o milagre, flui o milagre. Derrama a taça em outras pessoas, irmãos. Tem taça que está cheia. Está cheia, está cheia. Mas precisa transbordar e alcançar a sua cidade, comportar a sua família. Tem taça que está cheia, não tem mais o que pregar, não tem mais o que falar, porque está acrescido, sabe todas as coisas já. Mas está ficando inoperante, obeso em Deus. Misericórdia. Aí precisar trazer um pastor lá de não sei de onde para poder falar uma palavra diferente, para poder alegrar a alma. Mas na verdade o que nós precisamos é só fazer o que Deus colocou para fazer hoje, irmãos. Sim, irmãos. Sim. Precisamos fazer o que foi chamado para fazer hoje, agora. Sim, eu preciso ser o pai de hoje, para adolescente de 11 anos, para outra mulher de 23 e para o menino de 7. O menino de 7 tem que ensinar a amarrar o cadastro. A adolescente de 11 tem que levar e buscar na escola. A de 23 tem que ajudar nas contas. Tem que ser operante em cada área, né? Operante em cada área, nesse tempo, né? Daqui a pouco a de 23 casa, aí eu já não preciso mais ser operante no financeiro, né? Sim. Vai se formar, vai trabalhar, né? E aí eu não preciso ser tão operante nessa área, né? Sim, irmão, assim somos nós, a cada tempo, em um determinado tempo. Eu, quando casei com a pastora RSL,
precisava ser mais arrumado, mais bonito, mais cheiroso. Hoje ainda preciso me renovar nessa área, mas tem mais coisas que foram acrescentadas. Agora ela quer mais um companheiro, né? Alguém que esteja disposto, né? Que passeie, que converse, que tem outras habilidades que eu fui adquirindo para ser operante no casamento agora, irmãos. Sim, como igreja, hoje como supervisor, não é mais só a Kadosh, não é só a Betel, lá do Ayrton Senna, tem que cuidar, conversar, sempre se nos reciclando em Deus. Senhor, qual é o vinho novo de hoje? Qual é o vinho novo de hoje? Tem um vinho novo hoje. Tem um vinho novo hoje para receber, um alimento fresco hoje, tem um milagre hoje para acontecer, tem uma história milagrosa para acontecer na sua vida, que precisa você estar pronto para receber. O odre precisa estar renovado para receber o desafio novo. Sim, tem odre que está duro, endurecido, que vai precisar rachar. Não, em nome de Jesus, nós vamos agora renovar o odre para receber o vinho novo. Senhor, derrama vinho na tua igreja, transborda na tua igreja, para que sejamos mesmo alcançados pelo Espírito Santo da sua plenitude, esteja operando em Deus o tempo todo, irmãos. Operando em Deus o tempo todo, irmãos. Sim, velhinho, né? Quem tem mais de 80 aqui na igreja? Mais de 80? Não tem ninguém com mais de 80, né? Está todo mundo novo, jovem, né? Mas às vezes, depois de 80, eu ainda quero estar operando em Deus, sendo intercessor da minha casa. Pode ser que eu não consiga mais pregar, pode ser que eu não consiga mais viajar. Por isso tem que viajar agora. Esses dias, o pastor Nato foi na minha casa para orar por mim. Era meu aniversário esse mês, eu fiz 41 anos. E para me convidar para ir para a África. Pastor Lucas já esteve na África, sabe o desafio que é. Tanto a distância, como ficar longe da família 15 dias, não foi que ficou? Mais de 15 dias, foi um mês, meu Deus. Sim, com todo o desafio da África, né? Com todos os desafios da África. De alimentos, risco, né? E a distância, o valor, o tempo no avião. E eu digo, Senhor, o tempo é hoje. Talvez daqui a 10 anos, 20 anos, eu já não tinha mais essa capacidade de atravessar o oceano de avião, sentado na classe econômica. Está vendo, executivo, né? No jatinho. Mas o tempo é hoje de ser operante de Deus, porque o pastor falou uma coisa maravilhosa para me escutar, de, meu filho, se nós não formos lá, eles não vêm aqui. Eles não conseguem vir aqui. Por quê, pastor? O valor da passagem. Uma passagem, ano passado estava 16 mil, hoje nós conseguimos comprar de 10 mil, 9 mil e pouco. E o desafio deles é que Deus faça um milagre para que eles consigam comer, consigam vestir. Então, vir ao Brasil para conhecer a nossa realidade, para orar conosco, é um milagre extraordinário para poucos, irmãos. Então, quem tem a capacidade de ir, quem tem a possibilidade de ir, precisa ir, irmãos. E eles oram para que a gente vá, para que eles sejam renovados, irmãos. Até os confins da terra, irmãos, precisa arder no seu coração hoje. Aleluia. E o seu confins pode ser a África, mas pode ser aqui no Bacuri, que tem a beira do rio ali. A Caema, né? Pode ser a Caema, os seus confins. Pode ser as tribos indígenas. Mas viva Ele hoje, irmão. Não espere o dia que a energia faltar, o dia que não conseguir mais, irmãos. Vai acrescentando com esforço. Vai acrescentando com esforço. Vai acrescentando com esforço. O reino de Deus é conquistado, irmãos. Tem uma energia a gastar. Sim, você vai precisar fazer algo. E há um tempo que a gente está repleto de pregação, irmãos. Se você botar na internet aí, pregação, vinho novo, odre velho, vinho novo. Se você botar uma pregação, inoperantes em Deus, tudo que você buscar na internet hoje de pregação, você vai ter uma centena de pastores ministrando, irmãos.
A igreja brasileira está abastecida de pregação, irmãos. Agora precisamos dedicar o esforço para que o reino seja estabelecido na vida das pessoas, não só com palavras, mas com atitudes e amor, irmãos. Sim, você não pode ficar inoperante, resolvido. Eu vou para a igreja agora para cumprir a minha campanha, porque eu não preciso mais de nada, eu já preciso só completar a obra interior. Não, irmãos, você precisa ir acrescentando agora piedade, fraternidade, o afeto ao irmão que necessita. Sim, irmãos, a casa da sua vizinha precisa ser uma preocupação. A salvação da sua rua, a salvação da sua parentela precisa ser acrescida ao seu coração. Se a sua casa já está resolvida, agora eu preciso resolver a casa do meu vizinho, do meu pai, do meu tio. Eu preciso agora acrescentar fraternidade para que eu não fique inoperante em Deus, irmãos. E o que já está precisa estar crescendo, irmão. Se já existe um amor, já existe um evangelista, já existe algo acontecendo aí, ele precisa estar crescendo em Deus todo dia, irmãos. A vontade de buscar, pastor, eu já li a Bíblia toda, agora eu preciso conhecer outros níveis de linguagem, eu preciso agora conhecer outros livros, outras revelações sobre a palavra de Deus. Eu preciso agora estar crescendo em conhecimento, irmãos, para que no tempo que você tenha que ir, você não deixe de ir, porque cada tempo Deus tem uma direção específica, irmãos. Pensa se Abraão tivesse escutado Deus para matar o menino e subisse uma montanha com aquela ordem e matasse o menino. As promessas não se cumpriram na vida dele, porque ele estava operando em Deus, ele estava ouvindo a voz de Deus, ele ouviu a voz que era para não precisava mais matar o menino. E o Espírito Santo tem uma ordem expressa para a sua vida, para cada tempo. Por isso nós precisamos estar dedicando o esforço para estar caminhando, ouvindo a voz de Deus. Uma igreja operando em Deus, ela é uma igreja de milagres vivo, todo o tempo, constante, repleta de milagre. E esse é o desejo do Senhor para nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Não sofra pelo tempo que passou. À medida que você tem hoje, você precisa acrescentar. Se já existe compaixão, mais compaixão. Se já existe o amor, mais amor. Se já existe o servir, mais servir. Se já existe uma dedicação na leitura da palavra, mais dedicação em conhecimento. Vai acrescentando. Se o cálice já está cheio do vinho, o odre já está novo, agora você vai derramar de Deus sobre toda a sua casa, sobre a sua vizinhança. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique de pé, eu quero orar por você.